O telescópio James Webb revelou que o universo primitivo abrigava mais de 700 galáxias, uma descoberta inédita. Pesquisadores conduziram uma investigação em galáxias que surgiram apenas alguns milhões de anos após o Big Bang. Esse período crucial, conhecido como época da reionização de acordo com o modelo padrão de cosmologia, era caracterizado por um universo envolto em uma névoa gasosa, que o tornava opaco à luz energética. Nossos modelos indicavam que cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang, essa névoa se dissipou e o universo se tornou transparente em um processo chamado reionização. Acreditava-se, portanto, que durante a época da reionização, a formação de estrelas e até mesmo de galáxias era impossível. No entanto, o telescópio Webb mostrou que estávamos equivocados. Surpreendentemente, os cientistas identificaram mais de 700 candidatas a galáxias próximas à borda do universo. Essas galáxias foram observadas quando o universo era apenas um bebê, com idades entre 370 milhões e 650 milhões de anos. Esse número expressivo de galáxias superou em muito as previsões feitas antes do lançamento do Webb. A excepcional resolução e sensibilidade do observatório permitem aos astrônomos obter uma visão mais clara dessas galáxias distantes do que nunca antes. Anteriormente, as primeiras galáxias que conseguíamos observar pareciam apenas pequenos pontos. E, no entanto, esses pontos representam milhões ou até bilhões de estrelas no início do universo, afirmou um cientista da NASA. Agora podemos ver que algumas delas são objetos verdadeiramente extensos com estruturas visíveis. Podemos observar aglomerados de estrelas que surgiram apenas algumas centenas de milhões de anos após o início dos tempos. Essas novas descobertas lançam luz sobre como as primeiras galáxias e estrelas se formaram, contribuindo para o rico catálogo de elementos que observamos no universo atualmente. No entanto, mais importante ainda, essa descoberta sugere que talvez precisemos revisitar nossos conceitos fundamentais. E se você pensa que essa é a descoberta mais impressionante feita pelo Webb, espere até ouvir isso. Astrônomos, utilizando o telescópio espacial James Webb, encontraram evidências de moléculas orgânicas no universo primitivo. Moléculas complexas e orgânicas semelhantes à fumaça ou poluição em uma galáxia distante. Esse é o exemplo mais antigo conhecido de detecção de moléculas orgânicas complexas no universo feita por seres humanos. E o que é mais surpreendente é que essa descoberta adia o recorde anterior de detecções como essa em cerca de 1 bilhão de anos. Esses compostos químicos foram detectados em uma galáxia primitiva que se formou quando o universo tinha aproximadamente 10% da sua idade atual. As moléculas à base de carbono, conhecidas tecnicamente como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, são encontradas em depósitos de petróleo e carvão na Terra, assim como na poluição atmosférica. Mas qual é o significado dessa descoberta? Justin Specker, astrônomo líder do estudo, deixa claro que as moléculas que encontramos não são coisas simples como água ou dióxido de carbono. Estamos falando de moléculas grandes e flexíveis, compostas por dezenas ou centenas de átomos. Não é surpreendente que o universo seja capaz de formar moléculas realmente grandes e complexas rapidamente após o Big Bang, quando nossos modelos indicam que isso não deveria ser possível? Considerando a imensa distância da galáxia em questão, a luz que os astrônomos detectaram começou sua jornada menos de 1,5 bilhão de anos após o Big Bang. O universo tem atualmente cerca de 13,8 bilhões de anos. Estamos testemunhando o início da formação do universo tal como conhecemos hoje. No entanto, surge uma questão. É graças ao Webb que conseguimos detectar essas moléculas orgânicas complexas, ampliando o recorde anterior de detecções como essa em cerca de 1 bilhão de anos a mais. Imagine se pudéssemos olhar ainda mais para trás no tempo. Será possível encontrar mais dessas moléculas, talvez muito próximas ao Big Bang. Onde isso deixa a nossa ciência e o nosso modelo cosmológico? Aqui está o ponto crucial. Tentativas anteriores de detectar moléculas orgânicas complexas em galáxias antigas só conseguiam dizer se os produtos químicos estavam presentes ou não. Com a resolução do Webb, agora podemos observar detalhes reais sobre a localização dessas moléculas dentro de uma galáxia. Nessa galáxia primitiva denominada SPT 041847, a presença dessas moléculas não é uniforme, e a razão para isso ainda não foi explicada. Além disso, essa descoberta prova que é possível a formação de galáxias no início do universo, algo que se acreditava estar ocorrendo em grande escala. O que é fascinante, no entanto, é que essa galáxia já era tão massiva, e suas estrelas produziram tanto carbono quanto oxigênio, assim como a nossa própria Via Láctea, mesmo tendo apenas 1/10 da idade da nossa galáxia.
É como se um aluno do terceiro ano já tivesse vivido uma vida inteira, ido para a faculdade, seguido uma carreira profissional e se aposentado aos 8 anos de idade. E se isso não for fascinante o suficiente, essa descoberta também refutou outra teoria. Os cientistas acreditavam anteriormente que essas moléculas orgânicas complexas estavam relacionadas à formação de estrelas. No entanto, os novos dados revelaram que isso nem sempre é verdade. Spilker e seus colegas encontraram várias regiões com essas moléculas, mas sem formação estelar, e outras regiões com formação de novas estrelas, mas sem essas moléculas. Aglomerados de estrelas próximos ao Big Bang estão desafiando o modelo padrão da cosmologia. De acordo com esse modelo, depois do Big Bang, levou entre 500 milhões a 1 bilhão de anos para as primeiras estrelas se formarem. No entanto, essa ideia está sendo revisada. Não estamos apenas encontrando estrelas isoladas, mas sim aglomerados delas no início do universo, e isso deixou a comunidade científica completamente perplexa. Esses aglomerados estelares são chamados de aglomerados globulares, antigos redutos celestes que surgiram aproximadamente há 13,4 bilhões de anos. Eles não são apenas os agrupamentos estelares mais massivos e antigos, mas também apresentam uma característica peculiar: variações composicionais entre suas estrelas. Imagine isso, estrelas nascendo juntas, lado a lado, emergindo do mesmo útero cósmico de gás e poeira em colapso. No entanto, mesmo tendo origens semelhantes, eles exibem diferenças notáveis na abundância de elementos como oxigênio, nitrogênio, sódio e alumínio. Esse enigma, conhecido como anomalias de abundância, tem deixado os astrônomos perplexos por anos, desafiando seus esforços para decifrar o quebra-cabeça cósmico. Sem se intimidar diante desse desafio, a equipe de pesquisa embarca em uma busca para descobrir os indícios reveladores dessas estrelas supermassivas. Eles recorrem à visão infravermelha do telescópio espacial James Webb, estudando a galáxia mais antiga e distante, buscando vislumbrar aglomerados globulares em seus estágios iniciais. Através das impressionantes capacidades do telescópio, eles exploram os confins distantes do espaço e fixam seus olhares em GN, Z11, uma das galáxias mais antigas e distantes conhecidas pela humanidade. Localizada a impressionantes 13,3 bilhões de anos-luz de distância, o JWST captura a galáxia em sua infância, com apenas algumas dezenas de milhões de anos, tornando-a um campo de caça ideal para jovens aglomerados globulares. É a natureza distinta da luz que orienta sua investigação. Os elementos químicos possuem padrões únicos de absorção e emissão, deixando impressões digitais que revelam a composição dos objetos celestes. Os astrônomos analisam minuciosamente a luz emitida pelo GN, Z11, desenterrando duas informações vitais que impulsionam sua busca. Determinamos que o GN, Z11 possui proporções excepcionalmente altas de nitrogênio e uma abundância de estrelas, comenta Daniel Sacharer, um membro destacado da equipe de estudo e professor de astronomia na Universidade de Genebra. Essas descobertas pintam um quadro vívido, sugerindo o nascimento de múltiplos aglomerados globulares dentro do GN, Z11 e a presença de estrelas supermassivas ativas em seu interior. Com o telescópio espacial James Webb como guia, eles expandirão seu olhar para galáxias distantes, explorando mais aglomerados globulares e procurando por padrões que validem suas teorias. À medida que a humanidade se aventura no desconhecido, munida de conhecimento e uma sede de compreensão, somos humildes diante da magnitude e complexidade do cosmos, e a cada avanço nos aproximamos de decifrar os segredos ocultos entre as estrelas. Com o desempenho do Webb, é apenas uma questão de tempo até que o universo brilhe sob uma nova luz. O que vocês acham?